A paz do Senhor Jesus a todos. Quero trazer uma palavra ao meu e seu coração, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8. E o tema da mensagem diz assim: a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito de santidade e adoração. E o versículo 1 de Romanos, do capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da carne, porquanto o que era impossível à lei, visto como eu estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado ordenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Irmãos, Paulo, discípulo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreve essa linda mensagem nesse livro chamado Bíblia, para que por ele fosse nosso guia manual, para nós chegar à Nova Jerusalém preparada para mim e para você. Mas para nós chegarmos à Nova Jerusalém preparada, temos que seguir esse livro, temos que andar conforme ele nos manda, conforme os estatutos, os ensinamentos da sua palavra. Nós temos que estar no patamar de Deus, nós temos que estar no plumo de Deus. A balança tem que estar equilibrada, ela não tem que estar embaixo nem em cima. Nós temos que ter equilíbrio. Inclusive nessa palavra vai dizer domínio, que nós temos que ter domínio próprio. Porque Paulo, quando ele vai escrever as cartas, e aqui na carta de Romanos, ele vai dizer para nós que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas olha o que ele também repara nesta palavra: que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito de Deus. Irmãos, vimos que muitos dentro das congregações pregam muito essa palavra, nas ruas, nos becos, nas esquinas. Até mesmo eu já preguei essa palavra muitas vezes. Mas vimos que dentro das igrejas, dos templos, essa palavra é pregada, irmãos, mas nós não vemos ela se cumprida. Não vemos ela ser cumprida na vida de alguns irmãos, de alguns servos de Deus, de algumas casas de congregações, para melhor dizendo, de algum povo que se chama, que se diz que é servo de Deus. Nós não vemos ela sendo cumprida, essa palavra. Nós não vemos, irmãos. Irmão Valto, tá para julgar? Não, que eu não sou juiz e nem advogada. O único que vai julgar e nos advogar naquele grande dia vai ser Deus e Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu vim como discípula do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque
porque eu vivo verdade, prego a verdade e quero ser da verdade. Irmão, não me importa como você está vivendo. O que me importa é que a Bíblia vai falar para nós que se a palavra ela for pregada com a verdade, ela é um martelo que esmiuça a penha. Sabe o que é isso, irmão? Coração endurecido. Aquele coração que não quer aceitar a verdade. Aquele coração que diz que aprendeu do jeito e vai continuar vivendo daquele jeito porque ele aprendeu daquele jeito, o seu pastor ensinou daquele jeito e acha que o seu pastor está certo. Irmão, nosso maior pastor é Jesus Cristo de Nazaré, a qual ele deixou na sua palavra, Mateus, Marcos, Lucas e João, o evangelho da palavra de Deus, a qual Jesus não mandou ninguém escrever, ele mesmo escreveu. E uma outra hora ele estava pregando duramente, quando Pedro chega para ele e fala: Senhor, a multidão está saindo porque vejo que você fala duro. Jesus diz: Pedro, se queres ir, vá também. Sabe o que é isso, irmão, que eu vejo? É que muitos irmãos dentro da igreja não pregam mais a verdade, não falam mais a verdade. Sabe por quê? Porque diz que vai bater a ovelha. A ovelha, irmão, aleluia, que segue a voz do seu bom pastor, ela não se abate com a verdade, ela agarra a verdade e começa a praticar a verdade. Estão vestidos de ovelha, mas por dentro é lobo devorador, irmãos. Ele não tem compromisso com essa palavra. Ele não tem compromisso com a própria salvação. Porque um homem e uma mulher que serve a Deus, que é apóstolo de Deus, ele não vai dizer para sua ovelha ficar da maneira que está e do jeito que está, porque nós sabemos que quando nós somos chamados, nós somos imundos, nós viemos lá do mundo imundo, mas Jesus não manda nós ficar como nós estamos. E muitos estão dizendo: não, irmão, isso não tem nada a ver. E o que a Bíblia vai falar para nós aqui no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 8, que nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Tu sabe o que é a carne, irmão? É o adultério, é a mentira, é a vaidade, é a pintura, é a maquiagem, é a sobrancelha tirada, é o corte de cabelo, é as roupas pecaminosas. As mulheres hoje dentro da igreja estão andando todas apertadinhas que nem pinguim. Estão deliando todo o seu corpo. Para que isso, irmãs? Os irmãos não têm mais referência à casa de Deus. Chegam na casa de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Até festa dentro da casa de oração estão fazendo, irmãos. Comemorando aniversário, fazendo painel, tirando as fotos e postando no Facebook. Tudo isso é pecado porque é vaidade. Mas Jesus diz que ele vem para um povo que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Um espírito de santidade. Não tenho nada com o seu viver e nem com o seu querer, mas tenho de ver, de pregar a verdade, de anunciar o Evangelho. Porque é esse que me justifica, é esse que te justifica, é a palavra de Deus. E nós temos que ouvir como ela está escrita, não é como um homem quer, nem como uma mulher quer pregar, viver ou ensinar, não. Temos que ensinar conforme está dentro desses estatutos, desse ensinamento, dessa palavra. Porque Jesus está voltando.
Jesus está às portas. Mas o povo, aleluia, estão vendo tudo acontecer, mas não querem se redimir, não querem se regenerar dos seus erros, dos seus pecados. Acha que está dentro de uma congregação e acha que está livre do pecado, da imundícia. Não, é aí que você se engana. A Bíblia vai falar que o homem e a mulher examinem a si mesmo. Nós temos que se examinar aonde nós estamos errados. Não significa que dizer Senhor, Senhor estará salvo. Nós temos que cumprir esta palavra que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 1, que nós temos que estar de acordo com o Espírito Santo de Deus, que nós temos que estar em santidade, que nós temos que estar em comunhão com Deus. Nós não temos que estar da nossa maneira, do nosso jeito, da nossa vontade. Quando Jesus manda o povo te consertar, para que se encontre com o Senhor teu Deus, Ele está dizendo, fica como tu estás? Não, Ele está dizendo, te conserta. Ele diz, te prepara, Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Ele não está mandando você ficar da maneira e do jeito que você está dentro de uma congregação, não, irmão. Ele não está dizendo para você ficar da maneira e do jeito que você quer, não. Quando ele manda Jeremias descer lá no capítulo 18 de Jeremias, ele manda Jeremias descer a casa do oleiro. Era para ver como o povo de Israel estava. Ele mandava o povo de Israel se consertar, irmãos. E hoje Paulo deixa as cartas aos Romanos para nós, dizendo que nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne. Examina-te aí, irmão, aleluia, para que tu possa ver, para que nós possamos nos consertar, para quando Jesus voltar, decóvia, neveneviaço e demantura manaia, nós possamos subir com Jesus Cristo de Nazaré. Não aceite as coisas erradas dentro da casa de Deus, irmãos. Não fique de qualquer maneira e de qualquer jeito na presença de Deus, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, nem segundo, aleluia, a sua vontade. Louvado seja Deus, porque era impossível a lei, visto como estava enferma pela lei. Deus enviou o seu próprio Filho, à semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na morte. Sabe o que o pecado faz, irmão? O pecado faz separação entre nós e Deus. Aí você acha que você serve a Deus, você acha que você está fazendo a vontade de Deus, você acha que você está certo da maneira que você quer viver, da maneira que você quer estar na presença de Deus. Não, irmão, louvado seja Deus. Procure fazer o certo, procure fazer a coisa certa na presença de Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Olha aí como, por isso que Deus mandou o seu Filho para morrer por nós. E Jesus deixou a salvação individualmente, para que nós, aqueles que andam segundo o Espírito, não pagasse com os que andam segundo a carne. Porque Jesus deixou a salvação individual por causa do pecado, irmãos. Porque Jesus conhecia a minha mente e a tua mente, e sabia que na coleção uns iam aceitar e outros não. Por isso ele deixou a salvação individualmente, para que nós pudéssemos fazer a nossa escolha.
faça a sua escolha, analise-se. Mas só tem uma coisa que eu quero te dizer por intermédio desta palavra e da palavra de Deus. Sem medo de errar, irmão, sem medo de errar. Você que está de qualquer jeito na presença de Deus, não esteja pensando que naquele grande dia você vai subir, que você não vai não, irmão. Você que se maqueia, você que se pinta, você que tira a sobrancelha, você que corta o cabelo, você que mente, você que adultera, você que tem lascívia, que tem ganância, você que se prostitui, isso não faz parte do reino do céu. E as demais coisas que você sabe que é pecado, louvado seja Deus, não faz parte do reino dos céus. Vou pregar esta palavra, irmão, até quando Jesus não volte. Ainda que eu esteja que morrer pela esta palavra, mas tenho que pregar ela como ela tem que ser pregada, porque Paulo, irmão, foi caçado. Paulo, ele foi, aleluia, ali seguido por muitas pessoas que não queriam que ele pregasse esse evangelho, porque sabiam outra hora quem Paulo foi, e sabiam que quando ele fosse chamado para a verdade, ele ia pregar a verdade como o Espírito Santo lhe instruía. Então esse é o nosso dever como cidadão do reino dos céus, pregar a verdade como ela tem que ser pregada, ensinar como ela tem que ser pregada pelo Espírito Santo de Deus. Não ande segundo a carne, irmão, ande segundo o Espírito, porque as coisas que eu citei nesta pregação vem segundo a carne, sim, porque nós vamos ver Jezabel. Jezabel, ela se pintou toda. Para quê, irmão? Para seduzir o homem de Deus. Vimos que Satanás é astucioso e está no meio da igreja para te tirar do foco. Irmão, qual é o foco? O foco é a salvação, é Jesus Cristo de Nazaré, porque por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré vamos chegar ao trono do Senhor Jesus naquele grande dia para ser julgado e para ser julgada, para nós podermos entrarmos para a nova morada que Jesus preparou para mim e para ti. Isso é, se nós estiver de acordo com esses estatutos, com esses ensinamentos da palavra, que eu vejo muita gente pregando libertação, irmão, mas não são libertos nem por dentro e nem por fora. Amém? Fique na paz e na graça de Deus e examine a si mesmo a toda hora, a todo momento, para que quando Jesus voltar, nós não sejamos pegados de surpresa, que breve ele está voltando. As pragas já estão acontecendo. As 7 pragas do livro de Apocalipse já está acontecendo. Amém? Fique na paz e na graça de Jesus Cristo de Nazaré.